Fala galera do canal Edu Mototurismo, bom dia, aqui quem fala é o Edu. Tava devendo a segunda parte do vídeo aí da nossa viagem lá para Porto Seguro. Vamos iniciar esse vídeo, falar um pouquinho com relação às estradas, como que tá a qualidade das estradas, os pedágios, as cidades que são legais e bacanas para a gente parar, para descansar, para dormir. Um pouquinho com relação também à segurança das motos, principalmente, né? Te dá três opções de caminhos para chegar até Porto Seguro. Falar um pouquinho dos custos, que é muito importante já para a gente ir se programando. Postos de gasolina, se tem em todos os estados, todos os caminhos. Eu vou dar para vocês também essas informações. E para você que quer fazer essa viagem também, saindo daqui de São Paulo, saindo do sul do país até Porto Seguro, assiste até o final do vídeo. Compartilha com seus amigos, me dá um feedback no final se ficou legal, o que ficou faltando, com certeza, para a gente poder melhorar para os próximos vídeos, tá bom? Pessoal, vamos começar falando então com relação aos caminhos. Existem três caminhos que eu julgo que sejam os mais simples e fáceis para chegar até Porto Seguro. Eu vou falar um pouquinho da particularidade de cada um deles. O primeiro caminho foi o que eu fui para Porto Seguro. Então eu saí daqui de São Paulo pela Fernão Dias. Cheguei em Belo Horizonte, fui para BR-040, da 040 eu fui para Curvelo. Chegando em Curvelo, fui em direção ao Vale do Jequitinhonha, aí passei pela Governador Valadares, foi onde eu dormi o segundo dia, né? De Governador Valadares, fui para Teófilo Otoni, município de Carlos Chagas, Nanuque, aí já entrei dentro do estado da Bahia, peguei a BR-101, e aí beleza, cheguei lá em Porto Seguro. Segunda opção, você sai daqui de São Paulo, vai até Belo Horizonte. De Belo Horizonte você vai para a direita, em sentido Ipatinga. De Ipatinga você chega lá em Governador Valadares, e aí a sequência é a mesma. Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque, chegou a Porto Seguro. Terceira opção, e essa daí é a que eu julgo mais perigosa, porém eu acho que seja a mais linda, é ir pela Via Dutra, caiu lá no Rio de Janeiro, você atravessa a ponte Rio-Niterói, chegou lá em Niterói, começou BR-101 e a BR-101 vai chegar até lá em Porto Seguro. Agora falando um pouquinho de particularidades de cada uma delas, a primeira opção, que é a que eu fui até Belo Horizonte, dormi lá em Esmeraldas, que é uma região metropolitana. De lá eu fui lá em direção a Curvelo, mas dá muita volta, se passa dentro de muita cidade, todas as cidades têm muita lombada, é um trecho muito travado até chegar lá em Governador Valadares, não rende. É bonito, assim, você vê coisas diferentes. Se você tem um espírito aventureiro e quer conhecer coisas novas, aí sim vale a pena ir por esse caminho. Passa lá pelo Vale de Jequitinhonha, algumas serras, é bonito. Mas não é é um dia que você roda lá 300 km aproximadamente, mas não rende, você fica o dia inteiro rodando. Porque você não consegue passar muito de 60, 70, 80, 100 km por hora. Raramente você vai conseguir chegar a 100 por hora, porque é muita curva, muita cidade, muita lombada. Então, só se você tiver o espírito aventureiro mesmo. A segunda opção que eu dei é chegar em Belo Horizonte, ir por Ipatinga e chegar em Governador Valadares. Essa é a opção que eu mais indico, porque é rápido, né? Até Belo Horizonte é muito rápido, você chega. De Belo Horizonte a Governador Valadares, indo por Ipatinga, também é muito rápido. Embora eu fui em agosto, estava tendo duplicação da estrada. Mesmo assim, ainda é muito mais rápido. Você chega, as estradas são boas, assim, relativamente boas. E a terceira opção é pelo Rio de Janeiro. Aí é questão de segurança. Eu, por exemplo, optei por não ir pelo Rio de Janeiro por causa da minha moto, que é uma Tiger, né, uma Triumph 1200, chama muita atenção. Então, eu já sofri assalto no passado, então acabei ficando meio tenso com relação à moto e não quis arriscar ir pelo Rio de Janeiro, mas eu acredito que seja o caminho mais fácil, mais rápido, mais bonito também.
Mas aí é questão de vocês pesarem, colocar na balança. Minha moto chama tanta atenção assim para eu ir com medo de passar pelo rio? Ou não chama? A minha chamava muito, então optei por não ir por lá, tá bom? Falando um pouco com relação à qualidade das pistas, daqui até Belo Horizonte está muito boa, porque é Fernão Dias, ela é pedagiada, então tá bem tranquila. De Belo Horizonte para frente, ela não tá ruim, assim, horrível, mas também podia ser bem melhor. Mas não é nada que você se preocupe. Quando chega lá na BR-101 também tá muito boa a pista, então tá tranquilo. Pelo Rio de Janeiro, daqui até o Rio também, tapete, né? A rodovia, a Dutra é muito boa. A BR-101, quando você atravessar lá a ponte, a qualidade é boa, mas podia ser melhor, né? Então, assim, em relação à qualidade das pistas, não é algo que você vá se preocupar e pode ficar tranquilo nesse sentido, tá? Com relação a pedágios, eu gastei R$16,65 para sair daqui de São Paulo até Porto Seguro, indo por Minas Gerais. Fiz uma cotação aqui no Google para quem vai pelo Rio de Janeiro. Tem mais pedágios, mas se tem mais pedágios significa que as estradas são melhores. R$ 56,90 para quem for de moto, R$ 113 para quem for de carro, tá? Bom, com relação à segurança, teve algumas cidades que eu passei que eu acabei ficando um pouco assustado, assim, com medo de assalto. E eu queria compartilhar com vocês essa informação. Daqui até Belo Horizonte foi tranquilo. Chegando em Belo Horizonte, a cidade é muito grande. Você passa por algumas comunidades, alguns bairros mais simples, assusta um pouco. Em Belo Horizonte, como eu fui em direção lá a Curvelo, né, na ida, eu passei por Betim e por Contagem. São duas regiões, para comparar mais ou menos com o que a gente tem em São Paulo, seria mais ou menos como Osasco, Diadema, Taboão da Serra, mais ou menos dessa forma, assim. Então é um pouco assustador. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Aí depois em Governador Valadares, quando eu cheguei lá vim em direção ao Vale de Jequitinhonha, a gente chegou e tinha dois morros enormes, assim, de comunidade, então assustou um pouco. Com relação à moto, até pedi para o rapaz do hotel deixar eu esconder a moto lá no fundo, que é para ninguém ver que tinha uma moto daquela lá. E depois Teófilo Otoni é outra cidade também que dá uma sensação assim de insegurança, mas no restante foi bem tranquilo. Para quem vai pelo Rio de Janeiro é um pouco complicado na chegada ao Rio, dentro do Rio. Quando saiu do Rio de Janeiro, na região dos lagos, vocês vão ter que passar até a região dos lagos, é um pouco assustador. No Espírito Santo dizem que Cariacica e Vitória também é um pouco esquisito o negócio. Agora chegando lá em Porto Seguro já bem tranquilo, assim, não teve nenhum momento assim que eu senti um pouco de segurança. A cidade de Porto Seguro mesmo eu achei bem tranquila com relação a assalto, assim, não vi nada assim que me levantasse suspeita de que tentativa de roubo, essas coisas. Eu achei bem tranquila a cidade, tá? Com relação a postos de gasolina, pode ficar bem tranquilo. Toda o trajeto tinha posto de gasolina, não tinha assim nenhum momento que você ficava 60, 70 quilômetros sem ver um posto, né? É bem tranquilo nesse sentido. Então, postos de gasolina não é a sua preocupação nessa viagem. O planejamento da minha viagem, eu pensei em chegar em 3 dias, né? E foi o que eu fiz dessa vez. Então, o primeiro dia eu saí daqui de São Paulo e dormi numa cidade que chama Esmeraldas. Ela fica do lado de Belo Horizonte. Eu fiquei num resort lá, o Termas Internacional de Belo Horizonte. Muito bom, recomendo a todos. Vou colocar um pouquinho de imagens lá do Termas.
Fui muito bem atendido lá pela Júnia, que é a pessoa que ficava na recepção. Muito legal mesmo. Uma pena que eu tava lá só de passagem, porque valia a pena curtir o dia lá. Segundo dia eu dormi em Governador Valadares. Fiquei lá num hotel na própria BR-116. Vou colocar foto para vocês se localizarem e quiser na próxima vez se hospedar lá também. E no terceiro dia eu já cheguei lá em Porto Seguro, à noite, né? O hotel que eu fiquei lá é o Solar do Imperador, hotel maravilhoso. Todos eles, os 3 hotéis que eu falei, o custo eles eram bem assim razoáveis. Então o de Minas, que é o resort, R$ 160 que eu paguei. O de Governador Valadares foi 130 e o lá em Porto Seguro foi R$ 160. No final eu vou colocar a descrição lá, na descrição todos os custos que eu tive para vocês compararem e fazerem a programação da viagem de vocês, tá? Com relação a Porto Seguro, a cidade lá ela é noturna. Então durante o dia não tem muita coisa para fazer em Porto Seguro. Lá à noite tem a Passarela do Álcool, que não é só álcool que tem lá. Bastante restaurantes, barzinhos, muito legal a vida noturna lá. Alguns lugares tem música ao vivo, bandas tocando, banda de axé, bem interessante. Tem até uma coisa engraçada lá que é um sorvete na chapa, que basicamente é um sorvete que eles fazem na chapa, vira como se fosse um rolo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas lá na região, o que tem de legal, na verdade, são as praias que tem ao entorno de Porto Seguro. Então, por exemplo, Arraial da Ajuda, Trancoso, Praia do Espelho, Coroa Vermelha, aí sim vale bastante a pena. Lá na descrição do vídeo, lá embaixo, eu vou colocar uma sugestão também de um vídeo de viagens que ele conta bastante com relação às praias, o que fazer na região. Vale a pena vocês assistirem, tá? Se eu recomendo essa viagem de moto, claro que eu recomendo, é muito legal. No meio do caminho você passa por lugares surpreendentes. Em Minas, depois que você sai de Governador Valadares, passa até o Otoni, você vai passar num município chamado Carlos Chagas. Tem umas pedras, um negócio absurdo, umas pedras enormes, de cair o queixo mesmo. Eu lembro que eu tava numa curva, entrei à direita, do que entrei à direita eu vi aquele paredão assim de pedra na frente. Eu juro que eu fiquei de boca aberta, assim, de surpresa. Dá uma olhadinha nessas pedras aí. Mas vale muito a pena. Recomendo a todos fazerem essa viagem. É muito boa, muito gostosa. Para quem aqui é de São Paulo, viaja muito para o sul, subir para o Nordeste é bem legal também. Sobre o custo que eu gastei R$ 1.127 para ir daqui de São Paulo até Porto Seguro. Incluí gasolina, pedágio, incluí também almoço, café, janta. Eu só não incluí o hotel do último dia, que foi o dia que eu já cheguei lá em Porto Seguro, né?
Lá o hotel então ficou em média de R$ 160 a diária. Aí, assim, o que vocês têm que fazer? Soma, tenha como base a minha viagem, os meus custos. Eu vou colocar lá a descrição de cada um, o que foi pedágio, o que foi gasolina, o que foi almoço, o que foi café. Então, para vocês já terem uma base, aí vocês colocam a diária dos dias que vocês vão ficar lá em Porto Seguro, pesquisa os hotéis direitinho. Uma coisa importante, não deixa de levar no seu celular, nos aplicativos de hotéis, porque muitas vezes vocês podem, por exemplo, no primeiro dia querer passar de Belo Horizonte. Ah, não vou dormir em Belo Horizonte, vou passar, vou mais pra frente, vou em Patinga. Lá rapidinho você entra no aplicativo, para no posto de gasolina, entra no aplicativo e reserva o seu hotel. Então não deixa de levar. Não esquece de um GPS. Mapa, se vocês tiverem, é bom levar também, porque pode dar pau em GPS, acabar a bateria de celular. Um celular é super importante com a internet. A maior parte do caminho a internet pegava no celular. Só o município de Carlos Chagas, que eu lembro que tinha, não em Carlos Chagas, mas entre Carlos Chagas e Nanuque, tinha alguns lugares que a internet não estava funcionando, mas no restante é bem tranquilo. Para o que vocês precisarem, pode mandar pergunta lá embaixo. Vou ter o maior prazer em responder. Conta comigo sempre. Se vocês quiserem dar dicas de próximos destinos, se tiver alguma coisa que faltou eu falar aqui, coloca também lá embaixo nos comentários. E eu vou aceitar isso como uma crítica sugestiva, tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima viagem. Valeu!